E aí galera, beleza? Bom, neste vídeo nós vamos estar vendo alguns exemplos de intervalos reais limitados. Se você ainda não viu o vídeo de teoria, você pode estar clicando aqui na palavra reais, que você será encaminhado ao vídeo. Ou você também pode estar clicando no link que eu deixei aí na descrição do vídeo. Eu trouxe aqui alguns exemplos de conjuntos em que o objetivo nosso aqui neste vídeo vai ser mostrar a qual intervalo cada conjunto pertence e também representá-los na reta real. Se você quiser dar uma pausa aí no vídeo e tentar fazer sozinho e depois voltar para conferir os resultados, eu acho que é algo bem positivo. Vamos começar então aqui pelo primeiro exemplo, o exemplo do conjunto A, na qual é um conjunto dado por x, em que x pertence aos reais, e x está definido como sendo indo de 1 até 10, ou seja, x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10. Então o intervalo a que este conjunto pertence é o intervalo A, que vai de 1 até 10, onde 1 pertence a este intervalo, então a gente põe um colchete fechado, onde este colchete, quando a boca aponta para o número, significa que esse número pertence ao intervalo. Então, no caso, 1 pertence ao intervalo e 10 também pertence, então a gente também coloca um colchete fechado. Nós podemos representar isso na reta real, ou seja, a gente pega uma reta que ela passa pelos pontos 1 e 10, então a gente tem aqui o ponto 1 e o ponto 10. E como 1 e 10 também pertencem ao intervalo, quando a gente vai representar na reta real, quando esse número pertence também ao intervalo, a gente coloca uma bolinha fechada. Então a gente tem uma bolinha fechada em 1 e uma bolinha fechada em 10. Então o intervalo a qual este conjunto pertence é o intervalo que vai de 1 até 10, onde 1 e 10 também pertencem a este intervalo. A este intervalo a gente dá o nome de intervalo fechado. Ou melhor, intervalo real limitado fechado. O segundo exemplo que eu estou trazendo aqui é o exemplo dado pelo conjunto B, conforme vocês podem ver aí, na qual B é definido como sendo x, onde x pertence aos reais, e x é maior que 2 e menor do que 5. Neste caso, nós vemos que o valor x ele não pode ser nem 2 nem 5. Na verdade, ele está entre estes dois valores. Então, o intervalo B, a qual este conjunto pertence, é o intervalo que vai de 2 até 5. Mas como 2 e 5 não pertencem a este intervalo, quando não pertence, a gente coloca um colchete com a boca virada para fora. Neste caso, como nem 2 nem 5 pertencem, então é colchete para fora nos dois números. Outra forma de representar é colocando parênteses, onde o parênteses indica que este número não pertence ao intervalo. Agora, representando este intervalo na reta real, a gente pega uma reta que passa pelos pontos 2 e 5. 2 e 5. Só que neste caso, como 2 e 5 não fazem parte do intervalo, a gente representa na reta real como uma bolinha aberta. Então é uma bolinha aberta no 2 e no 5. E então o intervalo vai de 2 até 5, mas o 2 e o 5 não pertencem a este intervalo. Então a gente fala que é um intervalo real limitado aberto. Ok? Outro exemplo que eu estou trazendo aí é o exemplo dado pelo conjunto C. Conforme vocês podem ver, é um conjunto definido como sendo x, onde x pertence aos reais, e x é maior ou igual a 5 e menor do que 8, ou seja, x vai de 5 até um número menor do que 8. Então o intervalo ao qual o C pertence é um intervalo que vai de 5 até 8, e como 5 pertence a este intervalo, ou seja, x é maior ou igual a 5, então a gente coloca um colchete fechado. Mas o 8 não pertence a este intervalo, então, portanto, a gente coloca um colchete aberto. E a gente também pode escrever isso como sendo um intervalo que vai de 5 até 8 e fecha com parênteses.
que indica que o 8 não pertence a um intervalo. Agora a gente também pode representar este conjunto, ou na verdade este intervalo, na reta real. Ou seja, a gente pega uma reta que passa pelos valores 5 e 8, onde 5 pertence ao intervalo, então como a gente já viu anteriormente é um ponto fechado, e como é uma bolinha fechada, pintada, desculpa, e o 8 não pertence, então é uma bolinha aberta. Então o intervalo vai de 5 até 8, onde 5 pertence e 8 não ao intervalo. A este intervalo a gente chama intervalo real limitado fechado à esquerda e aberto à direita. Ok, pessoal? E por último eu estou trazendo aí o conjunto B dado por x, em que x pertence aos reais e x é maior do que 6 e menor ou igual a 10. Ou seja, x vai desde um número que é maior do que 6 até 10. Então o conjunto, na verdade, o intervalo em que D pertence é um intervalo que vai de 6 até 10. Como 6 não pertence a este intervalo, então a gente põe um colchete aberto. E como 10 pertence a este intervalo, a gente põe um colchete fechado, que também pode ser escrito como sendo um intervalo que vai de 6, abre com parênteses, até 10, fecha com colchetes. Bom, representando então este intervalo na reta real, a gente tem que pegar uma reta que passe pelos pontos 6 e 10, então aqui 6 e 10, só que 6 não pertence a este intervalo. Então este intervalo é um intervalo, é uma bolinha, desculpa, a bolinha que a gente coloca aqui é uma bolinha aberta. Já o valor 10 pertence a este intervalo, porque é o colchete fechado. Então a gente põe uma bolinha pintada. Então o intervalo vai de 6 até 10, onde 6 não pertence e 10 pertence a este intervalo. Bom, este intervalo recebe o nome de intervalo real limitado aberto à esquerda e fechado à direita. Ok, pessoal? Se você gostou deste vídeo, curte ele aí e também se inscreva no nosso canal clicando aqui no logo do Somos Exatas ou clicando aí abaixo do seu vídeo. Se você quiser mais exercícios sobre este assunto, clique no botão vermelho ou clique no botão amarelo para a próxima teoria. Um abraço, pessoal, e até a próxima.